Eu continuo aqui, como disse ontem, em Mateus, no capítulo 6, do verso 19 ao verso 21, nessa sequência que começou no início, em Mateus capítulo 1, verso 1. E eu tenho estimulado todo mundo a fazer de carreirinha comigo aqui todas as exposições que começaram no início de 2023. Só não aproveita essa oportunidade inigualável quem não quer, quem tem preguiça, quem tem medo de se enxergar, de aprender, de ver, de seguir, de ser transformado, de melhorar absurdamente, conforme só Deus pode fazer em nós. Mas a escolha é sua, se você quer viver como um boneco de carne ou quer se transformar num ser que tem a mente de Cristo e que carrega o caráter de Cristo em você. Jesus, nessa sequência chamada de Sermão do Monte, que é o que nós estamos vindo desde o capítulo 5, quando nós falamos dos macários, dos felizes espiritualmente, prossegue, depois de ter nos falado sobre o cuidado com as espiritualidades plásticas, que nós começamos a ver sobre o doar, o dar dinheiro. Até para dar dinheiro tem que saber dar. Jesus diz, cuidado para que o que deveria ser uma coisa boa não se transforme numa coisa horrível, porque seja feito no pior espírito possível. Eu já expliquei isso com ele, com Jesus, para você. Está tudo gravado aí na minha plataforma no YouTube. E aí ele falou sobre orar. A mesma coisa, cuidado com a oração plástica. Com essa oração que tem cheiro de troll. Antigamente, aqueles bonecos de plástico. Que você entrava no quarto e sentia cheiro de boneco de plástico para todo lado. Cuidado para que na sua oração você não vire apenas um intercessor de plástico, que não tem nenhum sentido para Deus. E aí vimos a oração que ele ensinou. E ficamos aqui um mês vendo essa oração que Jesus nos ensinou. E depois nós vimos mais uma dimensão da espiritualidade de plástico, que é o jejum de plástico. E que não tem nada a ver com o verdadeiro jejum que nos é ensinado em Isaías, no capítulo 58. Mas que é algo sobre o que eu falarei mais adiante aqui em Mateus, quando esse tema do jejum voltar mais uma vez. E ele vai voltar. E eu estou guardando ele para o futuro. E aí ontem nós falamos sobre a acumulação de tesouros na terra. E o significado disso. E a vaziez que isso produz. E em contrapartida a isso, o mais ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Não acumuleis na terra, mas ajuntai nos céus. E eu expliquei com simplicidade suficiente durante 1h15, o bastante para você entender. E eu disse que hoje nós iríamos prosseguir um pouquinho mais, por uma razão simples. Logo depois dessa fala, nos é introduzido nos versos 22 e 23, sobre os quais eu não falarei hoje, porque eles demandam da gente um pouco mais de tempo para a gente discernir com melhor profundidade o significado de os olhos são a lâmpada do corpo e tudo isso, que não é o olho, o globo ocular, mas são outras dimensões cognitivas, que são a lâmpada do corpo, e eu quero trabalhá-las com mais calma aqui com você, para que você entenda melhor. Mas, passando os versos 22 e 23, Jesus retoma o tema tópico dos tesouros, embora, preste atenção, os versos 22 e 23 sejam também a respeito do acumular tesouros na terra ou do ajuntar tesouros nos céus. Isso determina a qualidade do nosso olhar. Mas sobre isso eu falarei depois, na terça-feira que vem, provavelmente.
Hoje eu quero saltar os versos 22 e 23 por enquanto, até terça-feira, e ler com você em sequência, do verso 19 até o 24, que diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Ontem eu expliquei sobre isso e fiz aplicações variadas disso. E expliquei que o problema não é ter bens, é essa acumulação adoecida, psicopatológica, essa transferência de segurança que é perversa e idolátrica. Mas, contrariamente a isso, numa adversativa totalmente positiva, ajuntai para vós outros tesouros nos céus, aonde não há corrosão, aonde não há perda, porque são os únicos tesouros que passam para a dimensão da eternidade. Os que são acumuláveis na terra não passam com a gente, não vão com a gente a lugar nenhum, nem a gente sabe o destino deles. Como diz o livro de Eclesiastes aqui na Bíblia, ninguém sabe o destino. Trabalha, trabalha, acumula, acumula, não vive, depois deixa uma fortuna que vai ser desperdiçada da maneira mais translocada. O cara trabalhou enlouquecidamente e não viveu para acumular aquilo que outros enlouquecidamente vão despender. Mas esse é um assunto longo que não é aqui a hora nem o caso de falar. Aí dá-se um salto nos versos 22 e 23 e o verso 24 nos diz: ninguém, e olhe bem a palavra ninguém. A palavra ninguém significa ninguém. Em português, em aramaico, em hebraico, em grego, em qualquer outra língua do mundo, ninguém significa ninguém. Significa você, eu. Significa todos nós. Ninguém. Ninguém, não tem bom. Não tem essa pessoa que se apresente e dizer eu sirvo, eu consigo. Eu sou o único ponto fora dessa curva. Não seja, pelo amor de Deus, idiota a esse ponto. Não seja tolo nesse nível. Não se embabaque nessa profundidade. Não faça isso contra a sua alminha, pelo amor de Deus. Quando Jesus diz ninguém, ele está dizendo ninguém. Ninguém. Estou falando de você, meu mano, minha maninha, queridos. Você está pensando que você é a exceção? Não há exceção. Ninguém pode. Ninguém consegue. Ninguém tem o poder. Ninguém. Você está me ouvindo, seu coach presunçoso, que acha que você é a exceção? Você pode sentar como um tio Patinhas em montanhas de dinheiro e você vai ficar sentado sobre esse poder? Não vai não. Você vai ser soterrado por esse poder. Porque não há exceção. Ninguém pode, ninguém consegue servir, se dividir de maneira equivalente, justa. Servir a dois mandos, servir a dois senhores, assim como não pode servir a duas senhoras. Eu encontro muitos homens que, no curso da minha vida, chegaram para mim dizendo que estavam apaixonados exatamente com equivalência por duas mulheres exatamente do mesmo modo. Eu mesmo já caí nessa armadilha de pensar que eu estava possuído por duas plenitudes indivisíveis, que cada uma era plena em si mesma. Burrice, idiotice, apenas desculpa para quem não quer enxergar a verdade, porque ninguém
pode servir a dois senhores e muito menos a duas senhoras. Por quê? Jesus diz, e dá razão, porque ou há de aborrecer-se com o passar do tempo, vai se aborrecer de um. A alma não consegue, a mente não consegue, o cérebro não consegue, o espírito não tem esse poder, essa potência, essa capacitação. Ninguém tem, ninguém pode, ninguém consegue servir de maneira equivalente a dois senhores, a duas potências absolutas. E aqui se está falando, você vai ver, de Deus e das riquezas. É o trato inicial, primeiro. Mas você pode aplicar isso a qualquer outra dimensão onde se demande uma atitude de entrega equivalente em qualquer que seja o nível. Dois empregos. Você não consegue simultaneamente servir equivalentemente a ambos. Você vai acabar fazendo escolhas subjetivas ou até mesmo objetivas. Mas no mínimo na subjetividade você vai se dividir. Eu já assisti isso trilhões de vezes na minha vida. Mesmo as pessoas mais dedicadas, enquanto elas estão só com você, elas estão só com você. No dia em que elas admitem a entrada de uma segunda coisa, uma terceira coisa, de uma quarta coisa, em relação a você, pode até não ser aparentemente de modo imediato, mas logo depois você começa a ver a defasagem. Já não é a mesma coisa. Não é, não será, nunca poderia ser. E Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. E a palavra senhores usada aqui são esses dois kyrios, são esses dois mestres, são esses dois amos, são esses dois lords, são esses dois dominadores, dominos, são esses dois déspotas da nossa vida, são esses dois reis, são essas duas realezas de significado e de importância absoluta para a vida da gente. Ninguém pode servir a duas equivalências, a duas potências colocadas em pé de igualdade. Ninguém. A alma não aguenta. A alma ilude a gente um períodozinho curto de tempo. A pessoa diz, eu estou dando conta. Estou dando conta. Consigo amar as duas, dou para as duas o que ambas querem, trato assim e assado. Passa um mês, passa 2, 6 meses, no final do primeiro ano já não é a mesma coisa. Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E isso que está dito no Velho Testamento, Lia era a segunda mulher, que de fato era a primeira, mas ele amou mais a Raquel. Todo mundo acaba amando mais alguém. Não sendo filhos, onde a gente distribui o amor storge, no grego, que é aquele amor de carne, sangue, de DNA, de animalidade vinculada. Mas ainda assim, em relação aos filhos, a gente tende a ter mais amizade com aquele que é mais recíproco, com aquele que é mais responsivo, com aquele que é mais simpático, com aquele que se faz mais querido, com aquele que é mais atencioso, com aquele que está mais presente, com aquele que se levanta espontaneamente para te ajudar a carregar o peso. Você tende, mesmo amando equivalentemente os filhos, você tende a desenvolver simpatias maiores por quem se envolve positivamente mais com você. A menos que você seja uma figura parental psicopatologizada por alguma outra deformidade interior. Do contrário, a natureza é assim.
Agora, Jesus não está aqui só apelando para a natureza, ele está dizendo que se trata de uma impossibilidade essencial quando tem a ver com amar a Deus ou as riquezas. Olha como ele prossegue. Ninguém pode servir a dois senhores. É interessante que Deus é Senhor. É o Kyrios da minha vida, é o Senhor da minha vida. Ele é o absoluto da minha existência. É Deus. Agora, tem uma outra realidade, que aqui no texto original é chamado de mamon, que é dinheiro, que é equivalente à riqueza, e ao poder auferido pelas riquezas. É um poder extraordinário. É tão poderoso que foi o que Satanás ofereceu a Jesus. Naquela terceira tentação sobre a qual a gente viu longamente aqui em Mateus 4, no ano passado, que está aí gravado para você ver, quando ele disse a Jesus, mostrando-lhe todos os poderes deste mundo, todas as riquezas, todas as forças, todas as potestades, todos os potentados, tudo. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse, sai Satanás, arreda Satanás, somente ao teu Deus adorarás, somente ao teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. Sai! Neste engano idiótico, tu achas que vais me apanhar? Mas é nesse engano idiótico que ele leva a maioria dos seres humanos que não suportam uma oferenda dessa natureza. Dá uma dobradinha aqui, fica de 4 para mim, só um pouquinho, só rapidinho. E eu vou te dar o que você não pode nem imaginar. E aí tem a alma comida, engolida, devorada, sem perceber que de simples e fáceis e supostamente rápidas concessões em rápidas concessões, a gente vai adoecendo a própria alma eternamente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um com o tempo e amar o outro, porque a alma não aguenta essa ambivalência permanente. Chega uma hora que a ambivalência explode dentro do coração. Não dá para manter as duas coisas juntas em concomitância. Dois amores concomitantes. Não, eu amo fulana de um modo como minha irmã. E também a amo eroticamente como minha amante. Desde que eu sou criança, adolescente com ela, que a gente começou a ter relações sexuais. Então eu a amo como minha irmã, mas também tenho um tesão de amante nela. Quanto tempo você acha que isso vai durar? Você vai aborrecer a irmã, vai ser a primeira que você vai aborrecer. E depois de um tempo você vai ter nojo da irmã amante. São todos casos bíblicos, de psicologia da Bíblia. Como aconteceu entre os filhos de Davi, Amnon e Tamar. Era irmã dele, ele se apaixonou, ficou com um tesão louco. E pegou a menina. E depois que pegou, e ela era linda, deliciosa, maravilhosa, extraordinária, ele sentiu um nojo, uma repulsa extraordinária, imensa, indescritível pela moça. E a repudiou. E maior foi o repúdio que ele teve por ela do que toda a paixão entesada que ele nutria antes. E assim a gente acompanha na vida, a vida inteira. A minha vida está lotada de exemplos dessa impossibilidade, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará, se entregará inteiramente a um e vai desprezar o outro.
É uma coisa muito comum. E eu, às vezes, já sei de antemão. Quando eu vejo pessoas que chegam, assim, apaixonadíssimas por mim, muito apaixonadas, que se pudessem me levariam no colo o tempo todo, não deixariam nem eu botar o pé no chão, de tão apaixonadas. Eu sinto no fundo do coração um temor, porque eu já vi tantas centenas, talvez até milhares de vezes isso e sei como acaba. É rápido, é paixão de verão. O indivíduo te coloca num lugar de idolatria apaixonada. Aí se entrega 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E eu só fico esperando para ver quando é que vai acontecer. Na primeira vez que você disser uma palavra que ele não se agrade ou ela não goste, na primeira vez que você der um conselho que contrarie, na primeira vez que você der uma opinião que vá na direção errada, ou que se choque com a maioria conveniente de um determinado grupo de pessoas, familiares ou de amigos, e que você seja o ponto fora da curva opinantemente, de modo contrário, você começa a sentir a diferença e logo, logo você vê que se cumpriu o que Jesus disse. Foi tão absoluta aquela entrega inicial, no meio de tantas outras tentativas de concomitância que a pessoa manteve, que depois de um tempo ela tem que fazer uma escolha. Porque a mente não aguenta essa entrega devocional tão absoluta para ambos os lados. E a pessoa acaba escolhendo. Escolhe entre amigos, escolhe entre maridos, escolhe entre amantes, escolhe entre pessoas diversas e variadas, escolhe, sobretudo, entre Deus e as riquezas. Escolhe. Por isso Jesus disse, prosseguindo, não podeis servir a Deus e as riquezas, é a conclusão. A introdução é essa equação psicológica. Do ponto de vista psicológico, ele diz, essa conta não vai fechar nunca, você está me entendendo? Essa conta não vai fechar nunca. Nunca. Você não vai conseguir equilibrar-se, nem manter-se nessa suposta divisão interior para sempre. Logo, logo a alma vai entrar num estado de escolha, porque o cérebro não foi preparado para isso, porque a alma não aguenta essa ambivalência, porque o espírito não suporta essa dualidade, não suporta essa dicotomia, porque tudo em você, até as tuas substâncias hormonais, a tua produção químico-orgânica não aguenta fazer sinapses tão variadas. Chega uma hora que a mente surta e você escolhe. E quando se trata de Deus e das riquezas, adivinhe quem você escolhe. Me diga. Quando se trata de Deus e das riquezas, me diga. Adivinhe quem você escolhe. Adivinhe quem você escolhe. Raramente na vida eu vi pessoas que estiveram dentro desse dilema entre Deus e as riquezas, depois que se viciaram nas riquezas, porque as riquezas não dizem não. Deus diz não. As riquezas não dizem isso não faz bem. As riquezas sempre dizem se você pode, tenha. Deus diz isso não vai te fazer bem. As riquezas não te proíbem de nada. Você não está sendo visto? Você está longe dos olhares de todos? E você pode, você tem? E ninguém resiste o que você tem?
A riqueza é uma sedução totalmente irresistível para quem a possui e para aqueles que, não tendo, desejam ser possuídos por alguém que já está possuído por tamanha riqueza. De modo que pela riqueza você alcança tudo, você alcança todos. Até o diabo achou que iria alcançar Jesus e fazê-lo ficar de quatro para o tentador, por causa do tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Não tem bom. O cara se dobra, se verga, se põe de quatro, se vira, se expõe, se disponibiliza impotentemente, sem reação, diante do poder esmagador e dominador da riqueza na alma, na mente, na vida, na existência da gente. Deus, no entanto, diz: eu não quero assim nem a tua oração. A tua oração plástica não me serve, o teu jejum plástico não me serve, a tua esmola plástica não me serve, a tua religiosidade plástica não me serve, o teu coração de pedra, por mais que você viva mostrando e escreva aqui o nome Deus no teu coração, é de Deus, mas se não for de carne, e se o mandamento não estiver inscrito como verdade na sua consciência, Deus diz: não me serve. Então adivinhe quem ganha. Quem leva vantagem absoluta, quem domina no final, se é Deus ou são as riquezas. Não é possível que você, a essa altura do campeonato, ainda tenha dúvidas a esse respeito. Jesus diz: não se ponha nessa condição, porque se você se colocar nesse lugar de ambivalência, nesse dilema da morte, você perdeu, meu filho, minha filha. Já era. Não podeis. E é peremptório o que ele diz. A conclusão dele não tem um talvez, ou eventualmente, ou quem sabe, ou na maioria das vezes, ou não tem um, se você não for super bem treinado, você não aguentará. Não. Ele simplesmente diz: de Satanás, como figura arquetípica transversica, transcósmica, transfilosófica, transmetafísica, trans o que você queira, de Satanás, do querubim da guarda, a qualquer outro ser humano ou qualquer outra criatura, ninguém suporta. O embevecimento, o encantamento, o charme, o poder deslumbrante e produtor de narcisismo que a riqueza produz na gente. Toda pessoa que vai se enchendo de riqueza vai ficando profundamente narcisista. É difícil admitir essa realidade, é dificílimo. Dói o coração de muita gente. Tem gente que chega para lá: não quero ouvir isso não, deixa eu desligar aqui agora, sair, tá bom. Esse cara não sabe o que está falando. Fuja de mim à vontade. Mas eu estou falando a verdade. Eu estou repetindo Jesus. E eu fico sozinho com Jesus contra o mundo inteiro. Não só o mundo contemporâneo com os seus 8 bilhões de habitantes, como a soma da humanidade inteira, com mais de 120 bilhões de humanos que já habitaram esse planeta, de acordo com cálculos conservadores. Ninguém foi capaz. Olhe para trás, para a história, e me diga quem foi capaz de conseguir se dividir, de fazer gestão da ambivalência, com superioridade, com grandeza, de ser Deus de Deus e Deus das riquezas. Quem foi esse que num curso da história se apresentou com essa coroa, com essa vitória? Nunca existiu nem existirá, porque Jesus traz uma profecia, um vaticínio, uma declaração soberba, absoluta, chocante, incomparável,
inquestionável, que não deve deixar na gente nenhum titubeio ou dúvida de qualquer natureza. Se ninguém pode, e ele conclui dizendo, não podeis, nem vocês, nem ninguém, nem nenhum de vocês, nem qualquer de vocês, nem o melhor de vocês, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá. Ouviu? Coach presunçoso, pastor da teologia da prosperidade, que diz que Deus quer te encher de riquezas e riquezas e riquezas. Isso é o próprio diabo, é a teologia do inferno vocalizada para você, e você fica de quatro e abraça, e eu sofro. Meu Deus, eu estou sofrendo isso nos últimos 40 anos, todo dia. Eu só não sofri isso nos 10 primeiros anos do meu ministério, porque essa coisa aqui no Brasil não estava tão presente assim, exceto em alguns indivíduos. Mas não tinha se universalizado, se generalizado, não tinha se transformado na doutrina mor, no dogma maior das igrejas cristãs, praticamente no mundo inteiro. Você vê o patriarca da igreja da Rússia, é um dos indivíduos mais ricos da União Soviética antiga, da atual Federação Russa. Um dos mais ricos, dos mais poderosos, rivaliza com o Putin. E é dele o dinheiro, não é da instituição, não é dele. Ele é senhor absoluto de muitas coisas, ele é que abençoa os mísseis chamados de Satã, maiores do que quaisquer outros mísseis, com o poder de devastar países inteiros de uma única vez na terra. O cara vai lá benzê-los em nome de Deus. Por quê? Porque está de 4 para Satanás. Desculpe eu ser tão peremptório, mas você queria que eu fosse o quê? Que eu fizesse poesia de algo tão dramático, dessa natureza? Não dá para fazer. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É impossível. É Jesus que diz. Aí eu já ouvi uma quantidade enorme de pessoas me perguntando, escuta, mas será que não dá mesmo, Caio? Nem se eu separar e der meu dízimo. E eu costumo dizer, olha, cara, nem com dízimo. Porque o problema não é você separar uma parte e dar. O problema não é você chegar e fazer alguma divisão. Ontem eu dei dicas de sobrevivência. Porque na realidade, o problema não são as riquezas. O problema somos nós em relação a elas. Você está me entendendo? Como eu disse ontem, e se você não assistiu nossa conversa de ontem, ela é digna de toda a sua atenção. Pegue o que eu falei ontem e assista, para você não ficar com dúvida nenhuma. O problema não é a riqueza é inanimada. O problema sou eu, naquilo que eu projeto para ela, naquilo que eu digo que ela é, que ela traz, que ela possui. O problema é como eu a energizo com o meu olhar. Por isso nós vamos falar depois, na terça-feira, sobre o olhar. Porque o olhar, os olhos é que energizam essas coisas. Do contrário, elas são só coisas. Elas não são cálices, não são relíquias sagradas. O dinheiro tem o poder de se tornar sacro. Mamon é tratado por Jesus como Deus. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é colocado em pé de igualdade com Deus. Porque no coração humano, a coisa que tem mais poder de ficar em pé de igualdade com Deus são as riquezas.
pau a pau. E na maioria das vezes a gente vai desprezando lentamente a Deus, aborrecendo as coisas de Deus, e as riquezas vão crescendo, 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 ficando poderosamente imantadas pelo deslumbre, pelo encantamento, pela adoração do nosso olhar, assim como um cristão que dos materiais da natureza, dos minerais, seja provavelmente o mais elaborado de todos eles, com um poder extraordinário de conservação de energia, de vibração, de campos magnéticos. Isso está demonstrado pela ciência. Não tem nada a ver com esoterismo, eu estou falando de ciência. Eu só falo de fé, segundo o Evangelho, ou de ciência, conforme a melhor constatação científica. Não me interesso por nenhuma outra coisa, e muito menos por magia. Mas o problema está no meu olhar, sou eu, o observador é que sou o problema. E aí, respondendo a isso, e a esses que já me perguntaram tantas milhões de vezes no curso da minha vida, mas escuta, cara, não dá para eu juntar as coisas, não dá para eu criar um equilíbrio que seja suficientemente saudável, agradável a Deus e benéfico para o meu uso de riquezas, para a minha própria vida. E aí é Paulo quem responde isso, num texto que você pode enxergar aí na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versos 9 e 10. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, versos 9 e 10. Se você quiser guardar, guarde aí, está escrito assim. Veja aí. Aí, ó, primeira, segunda, aliás, é a primeira epístola, não é a segunda, é a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Diz assim, preste atenção. Paulo não está inventando uma doutrina, nem fazendo uma adaptação, um aplicativo circunstancial, como às vezes ele faz. Aqui não. Ele está simplesmente repercutindo de modo absoluto o que Jesus ensinou, o Espírito de Cristo. Sem nenhuma adaptação circunstancial a nenhum elemento do primeiro século. Nada. Ao contrário, está dizendo algo contra todos os aspectos vigentes e cultuados no primeiro século. Foi um século de muito culto à riqueza, onde se matava com uma facilidade enorme para tomar posse das coisas, a começar dos Césares romanos. Paulo diz, ora, os que querem, veja outra vez a palavra, preste atenção nos verbos. Aqui é o verbo querer. Poderoso esse verbo. Querer. Eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis, eles querem. É a partir do querer que o mundo é movido. O mundo é movido pelo desejo. É movido pelo querer. É movido pela vontade de posse, de apropriação. Por esse desejar apropriador. Preste atenção nisso, é fundamental essa palavra, define tudo. Ora, os que querem, são aqueles que ambicionam, que já acordam dizendo o que eu vou fazer para aumentar meu capital, para dobrar a minha renda, como é que eu vou fazer hoje? A oração do dia é essa. E quando o cara ainda faz uma oração, é Senhor, me ajuda a dobrar a minha renda. É o que ele quer. Ele se consegue ainda orar primeiro pela mulher, pelos filhos,
por qualquer outra coisa, pela mãe, pelo pai, é protocolar essa oração, porque o que está no fundo do coração é: já pedi pela minha família, agora, Senhor, eu quero. E agora tem essa teologia da prosperidade, as igrejas da prosperidade, os pastores, bispos, arcebispos e apóstolos e papas, que não é o Francisco, da prosperidade. Francisco está longe, graças a Deus, disso tudo. É um dos melhores cristãos que eu conheço. Mas o resto, a moçada está toda de 4 para Satanás e quer. O tesão, o desejo, o querer, as riquezas, as posses, os bens, as propriedades, as dominações, as ostentações, estão presentes no coração de todo mundo. É muito difícil o cara ter sem idolatrar. É possível? É. Mas como eu disse ontem, daí eu pedi para você me ouvir no dia de ontem, o que eu falei aqui, você vai ter que fazer um equilíbrio cotidiano. E a melhor maneira de colocar o dinheiro no lugar dele é colocá-lo a serviço do próximo. Se eu não coloco o dinheiro a serviço do próximo, não adianta eu dizer que tudo que eu tenho está consagrado a Deus. É mentira. É fácil consagrar a Deus com trilhões no banco. O Elon Musk pode dizer que todo o dinheiro dele está consagrado a Deus. Porque Deus e o dinheiro do Elon Musk não tem nada a ver. Deus não precisa do dinheiro do Elon Musk. Do Elon Musk, a única coisa que Deus quer é: filho meu, dá-me o teu coração, converte-te a mim, não quero mais nada de ti. Só teu coração. No dia que você tiver coração para mim, você vai ter coração para o próximo e você vai saber o que fazer com o seu dinheiro. E não tem nada de mais, como eu disse ontem, você ter o bastante para viver com conforto, com tranquilidade, com garantia de que seus filhos e sua família terão o suficiente para se educarem o bastante, para progredirem, irem adiante. Agora, o que passar disso, a ênfase de Jesus, como a gente viu em Mateus, no capítulo 6, está em acumulação. Acumular para vós outros tesouros sobre a terra. Acumular. Só vale ajuntar tesouros nos céus aqui, se acumula, é contra mim. E aqui Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos, e você sabe que não há nada na sua vida que você deseje mais do que ficar rico. Houve um tempo em que eu encontrava as pessoas dizendo que, se fosse mulher, que era mais comum você ouvir dizendo: eu queria encontrar um marido muito bom, um homem legal, da pesada, gente boa, cheio de amor, de caráter, de verdade, que tem um sentido de paternidade maravilhoso. É isso que eu gostaria de encontrar. Esse seria o meu tesouro, mas esse tempo também já era. Eu vejo mulheres que se casam com homens que de cara elas já me dizem que o cara é péssimo. Péssimo. E aí eu digo: mas por que você está com ele? Por que você está aceitando casar com ele? Não, ele tem muitos bens. Eu vou ter uma vida muito boa. E eu estou numa situação muito confortável porque eu não o amo, eu não sou apaixonada. Ele pode me trair que eu não vou sofrer, mas eu vou usufruir de uma vida que ninguém na minha família jamais sonhou em ter. Até nesse nível as coisas já mudaram dramaticamente. Como espiritualmente. Você vê pastores chegarem na igreja com os seus carros caríssimos, carésimos, que transportam do mesmo jeito que um carro 5% o preço daquele transportaria com o mesmo conforto.
Mas é a questão da ostentação. Aí chegam e ainda botam um tapete vermelho na porta do quarto do carro até dentro da igreja, onde tem um outro tapete vermelho até o púlpito. Você está pensando que isso é brincadeira? Algumas das piores crises que eu tive na minha vida, quando eu ainda servia o sistema religioso e as instituições, e era presidente da maior parte das igrejas e das denominações evangélicas no Brasil, na Associação Evangélica Brasileira, era ter que chegar num lugar onde eu era tratado assim. Era um mico horroroso, me dava uma vergonha terrível. E quantas vezes eu disse, meu Deus, eu não vou ficar aqui, eu não suporto isso. Eu abomino isso. Eu não vou aguentar ficar no meio desse povo. Porque eles não melhoram, eles só pioram. Quanto mais o tempo passa, mais assim eles se tornam. E olha, eu comecei a ter essa angústia há 30 anos. Ela se tornou insuportável para mim há 31 anos, na verdade. Ou 32 anos, ela ficou insuportável para mim. O resto foi preparação para sair, para largar, para pular fora, porque eu não aguentava e via que aquilo não tinha cura, não tinha solução, só encontrava o caminho do pioramento. E Deus sabe que eu nunca quis. Eu nunca desejei ficar rico. Eu podia ser milionário, até bilionário, se eu quisesse. A maioria das pessoas não entendem por que eu cheguei praticamente aos 70 anos sem nada. Porque eu não quis. Eu fiz uma escolha. Como meu pai também fez uma escolha. E como eu disse ontem, ninguém tem que fazer uma escolha da profundidade nem do nível da minha. Foi só a minha escolha. Agora, entre a minha escolha e a sua escolha, tem um oceano de coisas que podem ser graduadas, que podem ser melhoradas em seu favor. Eu não estou pedindo para ninguém me imitar, nem estou pedindo, como eu disse ontem, para ninguém seguir Jesus naqueles 3 anos e meio de vida ministerial na terra, onde ele dizia, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não aguentaria estar servindo o Evangelho há 50 anos, sem ter tido aonde reclinar a cabeça. Eu sempre precisei de um lugar aonde deitar, de um travesseiro, de comida, de um tetinho, de uma cama. Como Paulo diz, tendo com que comer e beber e nos cobrir e nos vestir, estejamos satisfeitos, contentes. Como ele diz aqui a Timóteo, olha só como ele fala a Timóteo no verso 6 desse mesmo capítulo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, é o evangelho com o contentamento. Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Foi a escolha que eu fiz, eu quero ter o bastante para viver, para comer, para educar meus filhos, para ajudar pessoas, mas mais do que isso eu não preciso. Tem gente que acha que precisa de mais e não está pecando se precisar de mais do que eu preciso. E eu dou graças a Deus pelos que possuem. Como eu disse ontem, Jesus também, porque ele foi servido por pessoas que tinham propriedades, que tinham bens, como Lucas 8 nos diz, que o acolhiam, que o serviam com os seus bens. Não tem nenhum problema nisso. O problema é o amor. É o querer. É essa obsessão de dizer, eu vou ficar rico. Aí, cara, danou. Aí ferrou. Aí fedeu. Para não dizer outra coisa. Aí é Freud. Aí o negócio é brabo. Eu quero ficar rico. Vou fazer o curso desse coach que me ensina a ficar rico e que diz quantos milhões e quanto ele cobra. E que esse é o bom exemplo que ele dá para os seguidores dele, é que ele é riquíssimo. Por isso é que ele vende tanto.
E aí o pessoal sorve isso, como diz o Salmo 73, sorve essa mentira a largos goles. Guti-guti, guti-guti, guti-guti. Vão bebendo isso sem nenhum discernimento, vão se envenenando com isso, porque entrou no coração esse desejo de querer. É meu, tem que ser. Eu nasci para o dinheiro e o dinheiro existe para mim, eu quero. Ora, os que querem ficar ricos, olha o segundo verbo, caem. Caem. Não necessariamente perdem o dinheiro. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de outros valores, outros significados. O cara pode até manter a grana, mas cair. Ele está falando aqui com cristãos. É uma carta a um cristão chamado Timóteo, para que Timóteo instruísse outros cristãos. De uma comunidade cristã, ou de várias comunidades cristãs, com o ensino do Evangelho. Caem espiritualmente, decaem da graça de Deus, perdem a lucidez, ficam burros como Balaão. O apóstolo Judas diz que amou tanto o prêmio da riqueza da injustiça, que foi exortado por uma jumenta falante, de tão bloqueado cognitivamente que ele se tornou, ele ficou emburrecido espiritualmente, porque o amor ao dinheiro emburrece a mente, tira toda a lucidez cognitiva, o cara não enxerga mais nada, perde toda a sensibilidade, fica com o coração petrificado, dessensibilizado. Isso é trágico e é horroroso. Você se perde antes de morrer, você já está morto. Caem em tentação, caem no laço. A segunda palavra usada é cilada, que no grego equivale a cilada mesmo. Algo que é feito e posto para pegar você. E uma vez que você bote o pé ali, você está laçado. Cai em tentação, não para o desejo, vai se tornando compulsivo, quanto mais é compulsivo. Você já viu alguém chegar e dizer, não, eu já tenho bastante? É muito raro. Muito raro. E a maioria dos que dizem já tenho bastante se sentam em cima e não dividem nada com ninguém. Só são ricos que ficaram com preguiça de produzir mais. Mas a maioria esmagadora, 99% provavelmente, não se satisfazem jamais. São como sanguessugas, dá, quer mais, chupa. Caem em tentações que só crescem e crescem, botam o pé nas ciladas do abismo. E também caem em muitas concupiscências. Que é esse desejo insaciável, essa insaciabilidade. Eu quero mais, meu Deus, eu soube que tem mais isso, eu quero isto também, eu quero aquilo também. Não, eu não posso deixar de ter também isto. Eu quando olho, por exemplo, a vida do pobre do Elon Musk, uma pessoa até aqui que eu vejo com muita compaixão e misericórdia, porque é um pobre, cego, miserável e nu. É tão pobre que a única coisa que ele tem é ser o homem mais rico do mundo. Tamanha é a pobreza dele, porque no mais, você não vê mais nada. Você só vê um cara querendo dominar a terra. Todos os meios de comunicação, de contato, quer ser o Adão de uma nova humanidade em Marte. Quer isto, quer aquilo outro. Você só não vê um investimento dramático na eliminação, na fome, na terra. Recursos para fazer algo dessa grandeza ele teria, mas não interessa.
Infelizmente. E 1% que domina quase a riqueza do mundo inteiro, esse 1%, se tivesse 0,5% de solidariedade entre eles resolveriam o problema da fome do mundo e a crise ambiental teria um fim mais rápido do que a gente poderia positivamente alcançar, esperando a boa vontade governamental do mundo que nunca chega, que é sempre atrasada até o calor nos torrar todo e as águas subirem e nos consumirem e o universo gritar contra nós e nos destruir. Cuidado, porque os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas gulas concupiscentes, em insaciabilidade, em realidades insensatas, como eu disse, perdem a cognitividade, a sabedoria foge. O cara se torna esperto apenas para ganhar mais, mais e mais. Enquanto isso ele perde a alma, perde amores, perde afetividade, perde respeito, perde carinho, perde sensibilidade, perde humanidade, perde a ele próprio, perde tudo. Não ajunta tesouros nos céus, só acumula na terra e fica pobre. Não de dinheiro, mas de alma, de ser. Como Jesus disse, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, ficar dono do mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o ser humano em troca da sua alma? O que dará? Cai em profunda insensatez, em insanidade, em realidades perniciosas. Tudo que fazem acaba em perniciosidade, em perversão, em corrupção do outro, da vida, do próximo, da sociedade. Porque onde quer que haja alguém com acumulação tão grande, à volta dele há milhões sem nada, porque os recursos são limitados. Os recursos do planeta não são ilimitados. Se 1% tem o que seria equivalente a 65% da população mundial, 65% da população mundial vai para a cama com fome. É uma questão de matemática básica, de aritmética quase idiota, mas que não se quer ver. De modo que esse querer, esse desejo, essa obsessão, essa compulsão, essa insensatez, essa perda cognitiva, essa perniciosidade, olha só o que Paulo diz, afogam, elas afogam, diluviam os seres humanos nelas mesmas. Você fica afogado pelo que vai supostamente conquistando e vai se afogando. Ninguém fica acima, ninguém se senta como no gibi do Tio Patinhas em cima da montanha de ouro. Você se afoga. As quais, essas coisas todas descritas por mim até aqui, em nome de Paulo, afogam os homens na ruína e na perdição. Olha que coisa mais violenta. Afogam os seres humanos na ruína e na perdição. Perdeu esse juízo, já era. Perdeu essa noção, acabou. Perdeu essa consciência que ser o senhor dessa gestão, perde a alma. Por quê? Você me pergunta por quê? Ora, porque o amor ao dinheiro, Paulo diz no verso 10, é a raiz de todos os males. Não tem ninguém aqui que não soubesse esse versículo, não tem ninguém aqui que não soubesse. Aqui, ó, tá vendo? Ninguém aqui que não soubesse. Todo mundo aqui já ouviu pelo menos essa frase.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está na base profunda de todas as coisas. E não é preciso você ler Platão, saber sobre Sócrates, Epicuro, Zenão, os filósofos mais importantes da literatura e da história do pensamento humano, nem tampouco os pós-medievais, nem tampouco os modernos, nem tampouco os pós-modernos. Nenhum deles chegou nesse nível de constatação. Nenhum deles. Nenhum deles teve essa coragem mais veemente, porque para ter essa coragem é preciso ter essa prática. E quem quer deliberadamente ter essa prática, se não for olhando para um tesouro muito mais sublime, maior, ajuntado em glória, em meu favor, nos céus. E como a maioria não tem essa transcendência, tudo que lhes sobra é o horizonte imediato. E aqui nesse horizonte imediato que vai do berço à sepultura, para a maioria das pessoas o que importa é ter, não é ser. E aí elas caem nessa cilada, tropeçam nesse abismo, caem no fundo desse poço sem fundo. Porque o amor, o querer, o desejar, o ter tesão pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Aí você vê a família é rica, riquíssima. E eu conheço famílias muito ricas e já convivi com algumas delas, dizendo sempre ao dono da riqueza: cuidado, porque teus filhos ainda são pequenos. Quando eles chegarem na adolescência, você vai começar a ver divisões. Quando eles chegarem e se tornarem jovens, as divisões vão aumentar. E quando eles se casarem, a tua família vai se esfacelar. Esfacelar-se todinho. E olha, eu nunca errei uma única vez. Tudo que eu assisti foi esfacelamento familiar de quem não tomou uma posição antes. E a posição antes, eu dei conselhos várias vezes: cria um fundo, coloca lá o bastante para que os teus filhos tenham educação e eventualmente os teus netos, mas na gestão de terceiros, de modo totalmente impessoal, definido num pré-testamento. E o resto do teu recurso já de antemão vai destinando, enquanto você está vivo, para você assistir com alegria o bem que os teus bens podem produzir na terra, em favor de milhões de outras pessoas. Eu fui ouvido por ninguém, porque é muito complicado. Porque o amor do dinheiro, o amor que o dinheiro causa na gente, essa paixão do dinheiro, não é só amor ao dinheiro, é o amor do dinheiro. Ele entra na gente e ele se transforma num ente vivo na gente. E ele ama no nosso lugar, e ele deseja no nosso lugar, e ele quer no nosso lugar, e ele possui no nosso lugar, e ganha vida própria em nós. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males que você possa conceber, imaginar ou inventar. Na base deles, o amor do dinheiro estará presente. Como na terra inteira, as guerras. Por que as nossas guerras sempre aconteceram, desde sempre, em qualquer fase da história da civilização humana? Por causa de dinheiro, de propriedades, de bens, de tesouros, de extensão de terra, de rios, de acesso a mares. Tudo isso é riqueza, é dinheiro, é posse, é dominação. Tudo isso pode ser transformado numa única palavra: riquezas, bens e posses. Assambar com todas essas dimensões. O amor do dinheiro.
quando entra em mim e me possui. E o que Paulo está dizendo é que a gente fica possesso por isso. A gente fica dominado de modo que o teu coach já nem sente isso. Ele olha para mim e me chama de otário, mal sucedido. Diz que eu tenho inveja dele. Deus me livre de inveja dele. Não quero nada dele, nem o dinheiro dele. Coisa nenhuma. Faz mal. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E preste atenção. E alguns, porque sempre tem alguns, nos dias de Paulo eram alguns. Nos dias de hoje, esses alguns viraram quase todos. Nos dias de Paulo eram alguns, nos nossos dias se tornaram quase todos. Mas usando a linguagem literal de Paulo, porque alguns, nessa cobiça, nesse desejo, nessa avidez, nessa fome concupiscente, se desviaram da fé, porque é impossível. O cara pode continuar dando dízimo, frequentando os cultos, levantando as mãos para o alto, dizendo que tudo que ele tem foi Jesus que deu, e ele tem para dar e vender, que Jesus deu, mas ele perdeu a fé. Ele só não deixou de ser religioso. Ele até precisará mais da religião, porque a religião existe para abençoar esse tesouro. O pastor que é enriquecido pelo seu dinheiro precisa de você rico. E precisa de você fazendo-o rico. E quanto mais você o torne rico, mais ele vai te abençoar. Você quer ver ele parar de te abençoar? Pare de dar dinheiro para ele, que ele vai te amaldiçoar. Porque todo o amor que ele tem por você é também amor do dinheiro que está em você e que vem para ele. Mas ele não te ama, nunca te amou e nem te amará. Porque ninguém que ama o dinheiro ama pessoa alguma depois disso. Depois que o amor do dinheiro tomou conta do nosso coração, até os filhos deixam de ser os nossos amores. Até a mulher deixa de ser o nosso amor. Até mulheres deixam de ser os nossos amores ou paixões. É um poder avassalador que não tem concorrente e não tem igual quando toma conta de um coração humano. O amor do dinheiro está na base de todas as guerras, de todas as dominações, de todos os conflitos e do fim do mundo. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Que fé? Da única fé. Dessa fé em Jesus, da fé no Evangelho, que diz que melhor é dar do que receber, que diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, que bem-aventurado é o generoso, que bem-aventurado é aquele que farta o pobre na sua pobreza e miséria, que bem-aventurado é aquele que divide, como diz os Salmos dizem, e o livro de Provérbios também, é aquele que socorre o pobre e o necessitado. Esse é o que pratica a verdadeira e única religião. Como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que a verdadeira e única religião é socorrer os pobres, os órfãos e os necessitados nas suas calamidades. Não é dizer, não, eu sou de Deus, está tudo guardado, consagrado a Deus. Deus não vai querer a tua grana. Quem precisa dela é o teu irmão, é o teu próximo, é aquele que ensina a verdade, ou aquele que precisa de comida. Esses podem e precisam ser ajudados por você. Essa é a única religação que faz sentido. O resto é tapiação e é mentira. E você cai nessa mentira todo dia, está pensando que vai enganar quem? Vai chegar na presença de Deus com o quê? Com que desculpa? Com que papinho furado você vai chegar lá? Ora,
Esses se desviam da fé, deixam a fé no Evangelho. Essa coisa de Jesus dizer, bem-aventurados são, e todos os que Jesus considera bem-aventurados, aquele que passou a ter o amor do dinheiro no coração, abomina, não quer nem ouvir. Acha que isso é papo para velho, bobo, que já morreu e não sabe de nada, que está gagá. É o que você ouve alguns desses mestres da prosperidade falarem a meu respeito, dizendo que eu tenho inveja deles. Eu já tive muito mais do que eles jamais sonharam em ter, sem violar nada, sem pedir, sem abusar, sem coisa alguma, e nunca botei nada do meu lado, sempre deixei tudo do lado do pobre e do necessitado, e da pregação do Evangelho da graça de Deus. Nunca veio para mim, graças a Deus. Mas da fé eu nunca me desviei. Eu já tropecei em mim mesmo, mas a fé se manteve intacta em mim. Mesmo no pior dia da minha vida, a fé esteve intacta no meu coração. Esses, todavia, fazem essa escolha, praticam a devoção do amor do dinheiro, ficam possessos por esse espírito, porque o amor do dinheiro é um espírito que possui a gente. E aí se desviam da fé no Evangelho. Claro que perdem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não guarda o amor do dinheiro no coração. É uma coisa ou é outra. Ou a coloca a serviço do reino de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas, ou então, se não for nessa equação e nessa ordem, o amor do dinheiro vai tomar conta e vai desviar você da fé. E da fé não é, eu digo outra vez, não é fazer você deixar de ir a cultos, nem igreja, nem dar dízimo. Você vai até se tornar mais religioso para dar uma apaziguada na sua consciência, possessa pelo amor do dinheiro, por esse espírito maligno. E Paulo prossegue dizendo, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Porque a dor psíquica de um indivíduo desse, quando vai vendo os dias chegarem ao fim, ou quando a doença chega, e o cara tem montanhas de dinheiro e o dinheiro não pode curá-lo, é um negócio horroroso. Você ser riquíssimo, ter tudo que você podia desejar, mas não ter saúde. E dia a dia ter menos saúde. Você tem todo o dinheiro do mundo, mas gera um filho que não usufrui nada do que você produz, porque não tem nem cognitividade para absorver. E a alma vai entrando em muitas dores. Aí você tem todos os recursos do mundo, mas não consegue acrescentar mais 1 metro ao curso da sua vida. Você pode ter todo o dinheiro para comprar todas as suas ansiedades, mas elas não salvam o coração e não trazem paz, não compram paz, não compram graça, não seduzem Deus, não te fazem ter um acampamento de anjos ao teu redor. Todo o bem e toda a segurança que você possui é aquela que habita o teu dinheiro. Dos seguranças que você paga para andarem à tua volta, para todo lado, te vigiando. Mas segurança interior, paz interior, sossego interior, graça interior, silêncio interior. Uma vida sem ansiedade, sem medo de perder. Descansada, tranquilizada, pacificada, usufruindo aquilo que Deus nos deu para ser usufruindo, curtido o que Deus nos deu para ser curtido. Isso tudo não te habitará.
Você viverá de gestão de dores e 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 de dores. É isso que acontece, é isso que acontecerá com aqueles que querem ficar ricos e que se dedicam a isso. Nada contra você, como eu disse ontem, vá lá ouvir o que eu disse ontem. Eu disse muita coisa importante ontem para você ouvir. E eu disse que nem todo mundo tem a mesma coisa, que uns têm mais, outros têm menos. Um tem um dom, outro tem dois, outro tem quatro, outro tem cinco. Cada um tem que multiplicar. A gente tem competências e capacitações diferentes dadas por Deus e cada um tem que usar as suas capacidades e competências conforme a própria manifestação do Evangelho em Mateus 24 e 25 nos ensinam. Explicitamente. Não há um igualitarismo, não há nenhuma forma de comunismo no Novo Testamento, não há. Uns têm mais, outros têm menos. Agora, quem tem mais não deve ter de mais, e quem tem menos não deve ter de menos. Esse é o Espírito de Cristo Jesus. E como eu disse ontem, eu tenho um livro chamado Uma Graça que Poucos Desejam, que está aí no meu portal, caiofabio.net, num link, lá em cima nos links. É uma pena que o Caio não consiga jogar aí a minha cara do meu portal, para lá em cima você vê o link, livros, para você clicar, entrar e ver. Ali dentro tem um livro, dentre centenas, tem um livro chamado Uma Graça que Poucos Desejam, que eu escrevi em 1986 em Amsterdã, enquanto eu pregava num congresso patrocinado pelo Billy Graham, em Amsterdã. E deu vontade de, vendo tanta gente rica, aí estão só os e-books, mas aí dentro eu não sei se tem Uma Graça que Poucos Desejam. Se tiver, me digam, porque eu não vi ainda. E nem vou ficar olhando para lá. Mas então eu escrevi esse livro quando eu estava em Amsterdã e não mudo uma linha. Ele é o que o Evangelho ensina sobre como lidar com o dinheiro. E como o dinheiro é uma graça. Só que infelizmente, está aí, uma graça que poucos desejam. Infelizmente é uma graça que poucos desejam. Coloca de novo, por favor, Caio. Não seja apressado na hora que não precisa ter pressa. Ó, tem ali comprar o livro. Vá lá e pegue para você. Infelizmente, ele nunca se tornou um best-seller. Nunca. Porque é uma graça que poucos desejam. Se fosse uma outra coisa sobre como ficar rico, teria sido o meu livro mais vendido aos milhões e milhões e milhões. Porque o que as pessoas não querem é aprender essa graça de ter. A graça de possuir sem ser possuído. A graça de ter sem ter ser tido pelo que se tem. A graça de usar sem ser usado. A graça de ter sem deixar de ser. Isso a maioria não quer nem pensar a respeito. Mas se porventura aqui entre nós houver alguém com um bom espírito, com um bom coração, querendo assimilar isso, entre aí no meu portal, caiofabio.net, e procure, Caio, aí o livro Uma Graça que Poucos Desejam. Está lá com o carrinho e tudo, para você pegar e jogar dentro. Viu, Caio? Está aí dentro, não sei porque não apareceu ainda, mas está aí, Uma Graça que Poucos Desejam. Vá lá e pegue para você e leia, consuma, entenda e se salve desse engano. É o que eu te peço, Jesus, em favor de todos aqueles que são mulheres e homens de boa vontade e que querem ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo e viver segundo o Evangelho conforme Jesus. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus.